A travessia. A simplicidade da travessia da ponte, que separa as dimensões, evidentemente dentro de cada um, e que transforma o campo vibracional em frequências mais elevadas, é a mesma simplicidade com a qual deveis olhar para a vossa experiência. É a maneira pela qual deveis aceitar a vossa vida e seus resultados, pois sabei que a aceitação é o segredo da vida plena. Simplicidade quer dizer, sem complicação, um olhar simples para todas as questões da vida, experiência, facilitando muito essa trajetória tão desejada, chamada transição. Encarnar neste planeta é experimentar a dor e o medo. Essa é a experiência da inconsciência, do próprio poder divino, antes da tirada dos véus, que a humanidade está fazendo agora. É assim para todos, independe da experiência escolhida. O medo e a dor emocional sempre estarão presentes para quem se encontra na ilusão tridimensional. Isso é um fato. Por isso, é bom que compreendais a dor vivida e lançar-se ao voo da liberdade. Tudo o que acontece para toda a humanidade durante a experiência terrena é um portal de acesso ao novo, é a lição a ser compreendida. Porém, é aí que a simplicidade deve chegar agora, já que tudo é a partir do que manifestais por meio das emoções geradas. Tudo é escolha, então cada um estará pronto para recolher os cacos de tudo o que foi vivido e seguir em direção à luz, ou ficar no inconformismo pela lição recebida e não compreendida. É aspecto da programação mental deixar tudo complexo e carregado de dramas desnecessários, ressaltando que a experiência se faz exatamente assim. Quanto menos entenderdes como funciona o jogo, mais presos estareis nele. É de suma importância, neste tempo de novas informações, luz que liberta, que recebais as novas energias que se apresentam e desconstruís os velhos padrões. A compreensão do sentido da vida só é possível com a compreensão da experiência, ou melhor, da dor vivida nessa dimensão. Este é o caminho. Este entendimento faz toda a diferença e é necessária para que tudo tenha sentido. Caso contrário, parece que tudo foi em vão. No entanto, por mais difícil que tenha sido a experiência vivida, por mais triste que tenha sido o valor, a grandeza de tudo o que se experimentou, é ter conseguido nesta encarnação vos resgatardes, liberar-se da própria ignorância em relação a vós mesmos. Não olhardes mais para a dor, nem para a culpa, muito menos para o julgamento do que foi vivido. É o que vos torna livre do que vocês não são, a vossa personalidade. É sabido que não foi fácil para ninguém, mas é sabido também que uma força maior acreditou que conseguiríeis, e conseguistes. Se estáis encarnado para experimentar a dor e o medo, e todas as energias de densidade que dessas derivam, é importante saberdes como sair deste contrato prisão, compreendendo como isso é arquitetado e desenhado para vos manter nos cárceres da lei kármica. A primeira instrução para iniciar este caminho com leveza e simplicidade é saber o segredo do jogo. Os segredos que vós precisais saber são esses. Todos vós, sem exceção, não são o que pensam ser. Todos vós, sem exceção, vivem uma realidade que não é a verdade sobre vós. Todos vós, sem exceção, cumprem um contrato kármico e nem imaginam
que são escravos de um sistema. Todos vós, sem exceção, estão autorizados a revogar, a hora que desejarem, tal contrato. Todos vós, sem exceção, estão sendo chamados a voltarem para casa, retornando à própria maestria, exercendo o poder divino neste planeta, totalmente regenerado. Tende certeza de que a personalidade que experimentais não é a verdade sobre vós. Cada um é muito mais que isso, e vós fareis mais e melhor do que o Mestre Jesus fez. Que essas palavras possam ser compreendidas agora. Tende certeza de que tudo o que viveis nessa dimensão não diz nada sobre a verdade que sois. O segredo é saberdes que vós cumpris um protocolo que se encerrou, junto com todas as crenças imputadas em vossos campos de vibração. Crenças religiosas, crenças filosóficas, teorias, terapias, estudos e explicações da velha energia não cabem mais em vossos campos de vibração. Lembrai-vos de que a única força que agora rege a vossa vida é a sagrada presença Eu Sou. Não saias deste campo de vibração. Resguardai-vos de informações fora do campo vibracional do amor. A liberdade e o amor são inseparáveis. Juntai-vos a eles. Tudo o que viveis, tudo o que construístes, tudo em que acreditastes, não é vós, e nem faz parte da vossa nova história. Este personagem se desintegra a cada dia em uma desconstrução acelerada, pois já não há mais tempo, este tempo se perdeu. A linearidade desaparece com tudo o que não vibra o novo. Essa lapidação está transformando todos os que desejam soltar as mentiras contadas até aqui. Estão se tornando um com a fonte. Estão resgatando a essência crística, o poder divino e o amor divino e a sabedoria divina. Vós sois deuses. Esse também é um grandioso segredo. Aquele que cocria a nova realidade em energia de puro amor, rompendo as próprias barreiras do inconsciente, se torna um com a fonte. Vós estáis chegando ao ápice. Jamais um ser humano conseguiu um padrão vibracional tão alto em uma encarnação. Por isso, não desprezeis essa oportunidade. Esse sim é vós. A humanidade está recebendo muitas informações sobre a ascensão, mudanças vibracionais e transição planetária. No entanto, a informação mais importante que todos precisam receber é que individualmente este processo não é um bicho de 7 cabeças, nem algo assim tão complicado. A questão é simples, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo ou já aconteceu. A transição já está estabelecida, mas é preciso que cada um faça sua transição individual. E essa transição individual está mais ligada a fatores internos, pessoais, do que o externo. Nenhuma informação externa mudará o rumo do vosso processo. Esse é um jogo de paciência que se joga praticamente só. Autoobservação, autorrespeito e autorresponsabilidade. Compreender a experiência é reconhecer que acabou o teatro e todos os personagens precisam ser reconhecidos e liberados, assim como vós, que reconhecendo que são almas livres, podereis sentir o frescor de viver sem os pesos da experiência de dor e apegos. Almas livres que também precisam se reencontrar em luz e amor. Compreendendo isso e soltando os velhos laços de apegos, todos serão livres. Caso contrário, a prisão permanece. Sair de energias que provocam dores, principalmente do controle e apego nas relações, é o primeiro passo para a liberdade.
Não há papai, nem mamãe, nem filhos, nem maridos e nem esposas. Essa parte do teatro precisa ser reconhecida e liberada do campo. E isso não quer dizer que essas pessoas não farão parte de nossa vida, mas é preciso realocar as energias de uma forma em que, primeiramente, seja feito o reconhecimento de alma, a grandeza da experiência que fizeram dentro do novo olhar. Todos os personagens fizeram parte do aprendizado e vós, que estáis recebendo a informação, iniciais o processo de liberação de todos os envolvidos e sair dos papéis que esses personagens representaram é um grande movimento de liberdade. A maior prisão no jogo da lei kármica é o campo familiar, como já citado outras vezes em outros textos. E como também os apóstolos relataram essa fala de Jesus, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14. Trazer essa declaração de Jesus para o processo de purificação dos corpos, emocional e mental, é o que garante a mudança de frequência e, por sua vez, garante a travessia deste portal dimensional dentro de cada um. Ressalto aqui que o olhar de liberação deste campo é importantíssimo. Pai e Mãe, essas duas energias responsáveis pela vossa vinda para o planeta, cumprem assim, como todo ser humano, um contrato. Esse contrato rege a lei kármica, e a lei kármica, por sua vez, é a garantia da prisão perpétua. Se não puderdes olhar com verdade para toda essa ilusão de apegos, medos e principalmente controle, o campo familiar propõe que experimenteis uma série de energias que vos prende cada vez mais no padrão de repetição de várias encarnações. O apego, a culpa, o julgamento e o controle representam a base dessa construção egóica, no jogo de manipulação e poder, que a família veladamente propõe como a falsa garantia de amor familiar. Como sair deste emaranhado? Os pais representam as duas energias, masculina e feminina, em experiência de separação, mas todos buscam a unificação necessária para transcender essa etapa da escala ascensional. Esses dois personagens que representaram esses papéis são as chaves. O olhar correto para ambos vai nos qualificar para caminhar cada vez mais em direção à própria liberdade que Jesus tanto ensinou. Soltar a experiência é soltar qualquer sentimento ou emoções que vos liga aos pais, pois toda ligação com essas figuras representa ainda uma ligação infantil, principalmente se estiverem vinculadas a alguma dor ou dependência. O olhar correto e que nos liberta dessa prisão domiciliar, família kármica, libertando também a eles de terem representado tais papéis, podendo seguir em liberdade, é a simplicidade, ou seja, o reconhecimento de tudo o que foi vivido sem nenhum julgamento ou culpa da ação proposta na experiência. O homem se torna sábio quando compreende a sua própria ignorância diante da verdade que neste agora se apresenta com total força. É hora de humildade para receber a grandeza, para soltar o que já não tem mais ressonância nesta nova fase de autodescoberta. A simplicidade dessa travessia está unicamente na maneira pela qual cada um compreende a vida,
como seres humanos, experimentando a dualidade, sujeitos a olhar através da lente do julgamento, que é a prisão que prende a todos nessa dimensão. Vamos considerar que estejam todos presos em uma areia movediça, mas alguém descobre que quanto menos se julga ou se auto-julga, todos conseguem ficar mais leves. Esse alguém que descobre é a ponte de flutuar a caminhar sobre essa areia, sem risco de afundar, e ainda todos conseguem parar sobre ela, informando aos demais como sair do atoleiro. No entanto, se estiverem atolados, jamais serão este auxílio e com certeza atrapalharão muito mais. As informações devem ser claras e simples, vindas da alma, e que todos saibam que neste tempo de transformações é preciso que cada um tenha a sua assinatura energética, e isso só é possível por meio da autenticidade energética do que se produz como instrução. Neste tempo, não cabem cópias, nem velhos estudos que vos desviem de vós mesmos. Dentro de vossas percepções, em padrão mais elevado de consciência, está a vossa liberdade, e a chave está nas mãos de vossos egos. Reconhecei-o, e ele vos entregará. Por isso, deveis ter cuidado com informações descabidas sobre ascensão. Ascensão é um processo simples em olhar com verdade para as ilusões, sem justificá-las. É reconhecer as velhas energias, sem tentar fazer cabê-las nessa nova frequência, em que só cabe o amor. Deveis considerar que quem sobe em um balão deseja atingir uma altitude, e para isso é preciso que haja atitude. Jogar alguns saquinhos de pesos, por exemplo. Estes saquinhos representam tudo que julgais em vós como culpa ou apego. Essas são as prisões. Reconhecestes as energias e pronto. Estais liberado. Este é o caminho do processo ascensional. Qualquer outra invenção de moda é só invenção. Sair dessa simplicidade, em olhar com leveza e sem cobrança, é se atolar cada vez mais no mar das emoções em busca por respostas sobre algo simples, que poderia estar acontecendo naturalmente, se não houvesse tantas informações complexas e desnecessárias. E, infelizmente, muitos ainda não perceberam o jogo e compactuam com tais notícias. Notícias alarmantes que deixam as pessoas preocupadas. Não é aconselhável neste agora. Seria interessante deixar que tudo flua naturalmente, e tudo aconteceu como tinha que acontecer. Sensacionalismo gera tensão, principalmente por ser de entendimento pessoal. Cada um se expressa da forma que entende. Tudo respeita uma ordem, a ordem divina, independentemente do correio das más notícias. Tudo será como tem que ser, e isso é imutável. O livro de ouro de Saint Germain, exatamente no capítulo 15, traz algo muito importante que deve ser observado com atenção. A busca por respostas fora de si são prisões que entorpecem e limitam o potencial divino dos buscadores, pois fora de si nada se encontra, a não ser mais ilusão. Eis o trecho para o qual deveis vos atentar. Aquilo de que mais a humanidade necessita, e os discípulos, acima de tudo, é integrar-se na consciência da poderosa presença Eu Sou, rocha firme sobre a qual poderão permanecer a salvo, livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Não são os relatos negativos da morte em perspectiva, nem a chamada má sorte do destino que os discípulos precisam conhecer, mas a invencível presença Eu Sou, que preenche tudo e é a única e toda a vida de seus seres.
para onde o coração deve ser dirigido e mantido com firmeza. Na presença Eu Sou, não há altura que o discípulo não possa alcançar, mas se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e nas muitas logias da época atual, não há abismo em que não possa cair. Nos dias atuais, o emprego da astrologia não tem nenhuma semelhança com o emprego que lhe era dado há séculos atrás. Naquele tempo, ela não conduzia a conclusões negativas de espécie alguma. O grande mal de fixar a atenção na astrologia ou outras logias é que os discípulos aceitam os prognósticos negativos muito mais do que estão querendo admitir. A força sinistra negativa gerada no mundo pela humanidade sempre se prevalece dessas coisas para atrair e prender a atenção, especialmente a do discípulo que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o arrastará para baixo em vez de o elevar. Eu vos digo, amados discípulos, em nome da vossa luz e do vosso progresso, mantende-vos no interior da vossa presença, poderosa presença Eu Sou. Não permitais que vossa atenção seja desviada ou dividida por qualquer coisa externa, se quiserdes evitar a roda de renascimentos indefinidamente. Eu vos digo, amados discípulos, em nome da vossa luz e do vosso progresso, mantende-vos no interior da vossa própria poderosa presença Eu Sou. Não permitais que vossa atenção seja desviada ou dividida por qualquer coisa externa. Saint Germain, capítulo 15. O livro de ouro de Saint Germain. Não vos prendais em sensacionalismos. Sede a sagrada presença para cruzar estes portais. O que é necessário ser feito para uma travessia segura, leve e de resultado imediato? Como mudar a vibração, tornando-a mais elevada imediatamente? Jesus deixou uma dica para todos nós. A verdade vos libertará. E qual é essa verdade? Que todos nós somos um aspecto de Deus Pai, Mãe, experimentando este planeta. Somos imortais, na casa do Pai há muitas moradas. Deixou claro que não existe separação, nem entre o céu e a terra, nunca houve e jamais haverá. Ensinou-nos também que este aspecto de Deus representado por cada um de vós é a sagrada presença Eu Sou. Assim como é citado em toda a obra, o livro de ouro de Saint Germain. Jesus também fez deste discurso o maior ensinamento em que a humanidade pode se assegurar em estar caminhando em estradas de brilhantes pedras finas, sem risco de se perder nas próprias desilusões, iniciando o processo de desmantelamento das prisões, da programação mental e de tudo que a Matrix representa coletiva e individualmente. É que o chamado está sendo feito. Ouvi o amor vos chamar, por razões simples, já que estamos falando em simplicidade. Nada poderia ter sido diferente do que foi. Ninguém sabia como funcionava o jogo. A experiência na totalidade se fez a partir da dor e medo, coberta pelo véu do esquecimento. As ações humanas só se repetem de geração em geração, lei kármica, e não existe a mínima possibilidade das histórias terem sido diferentes. Se tudo é como é, foi como foi e será como será, vivendo nessa dimensão de experiência dual, aonde viemos exatamente para ser como foi, quem tem culpa de quê? Por isso, soltai essas emoções que não fazem parte da vossa verdade. Chega de carregar ilusão. Não existem pais e mães ruins. Existem almas experimentando a inconsciência, assim como todos, antes de despertarem do sono da ilusão de separação.
O olhar correto é: pai, mãe, independentemente de como foi, conseguimos chegar ao ápice das feridas para curá-las. Através de seus olhos, consigo ver as suas dores em mim refletidas. Vejo também a dor de quem chegou antes de vocês, e a partir deste olhar, nós nos curamos. Nos curamos do esquecimento de quem realmente somos em essência, em luz e amor. Nos curamos por acreditar em separação. Nos curamos de nos julgarmos, por ignorarmos que tudo foi uma grande ilusão. Em cada um de vocês eu me vejo e me reconheço. Reconheço a sagrada presença de cada um de vocês em mim. Testifico tudo o que realizaram neste planeta. A obra de vocês como alma está reconhecido em nome de Deus, Pai, Mãe, Vida. Ao se libertarem deste elo, pelo reconhecimento e compaixão por tudo o que foi vivido, atingireis um grandioso portal de acesso a vós mesmos como ser individual. Conquistar a individualidade é a única forma de reconhecer a unidade da qual viestes. A partir dessa grandiosa liberação, observai o ponto em vós em que ainda existem emaranhados a serem dissolvidos. Esses emaranhados, conhecidos como apegos, representam também a areia movediça. Quanto mais se apegam, mais evidente fica o controle e o medo da perda da ilusão vivida. A simplicidade do olhar sempre será um destaque para que possais compreender o jogo entre as dimensões. A ilusão prende, a verdade liberta. Todos se prendem por medo de soltar. A sabedoria de um homem refere-se ao que ele tem como consciência de si mesmo. Um homem que já saiu da inconsciência se fortalece como o potencial divino e se liberta de todas essas amarras que até então tinha como referência relacionamentos baseados em um falso amor. A compreensão desses jogos, cujo foco familiar é o mais denso, é antes de mais nada um ato de compaixão, já que o trabalho feito individualmente afeta positivamente todo o campo, liberando cada personagem. As palavras são símbolos, podendo ser interpretados conforme os conteúdos de cada um. Quando falamos em afeto, logo pensamos em famílias amorosas, pessoas afetuosas, carinhosas, etc. Mas não é exatamente assim que funciona, pois o afeto pode também ser visto como um afetando o outro, o que é mais comum por conta dos espelhos. A nossa passagem pelo planeta é uma experiência que possibilita a fonte, ou Deus, experimentar a distância da própria energia, o amor. Para quem deseja mesmo compreender o processo de transição planetária, é preciso que a transição seja feita primeiro dentro de cada um. Transitar pelas caixinhas guardadas, dos segredos não contados, dos medos não revelados, da raiva enjaulada ou das lágrimas contidas. Cada passo dado em direção aos vossos próprios escombros, e um novo humano surgirá ali. Reconhecei a própria experiência na grandeza de tudo o que fizestes, sem colocar peso ou julgar o que representastes, ou no que os vossos queridos representaram. Só podereis amar realmente a vós mesmos, reconhecendo a grandeza de toda a obra realizada aqui, por cada um de vós. Não percais tempo em respostas compradas, pois isso feito é emaranhar-vos em experiências que não são vossas. Eu vos previno, não podereis progredir se derdes poder a qualquer coisa que não seja a vossa poderosa presença, Eu sou. Por Saint Germain, um trabalho de desconstrução.